Olá, traders, bem-vindos ao canal. Primeiro que tudo, bem-vindo a esta primeira aula do meu curso grátis de criptomoedas. E agora questionas-me tu, para quem já me conhece, mas este fulano não é aquele do Forex? E eu quero fazer aqui uma pequena ressalva para que possas perceber o porquê de eu estar a fazer este curso grátis de criptomoedas. Primeiro que tudo, para quem não me conhece, eu sou trader no mercado de Forex desde 2013, basicamente há 8 anos, estou a gravar em 2021, e este canal, obviamente, foi criado e continua a ser criado, aliás, continua a ser focado em Forex. Portanto, foi criado para falarmos de Forex, para instruir as pessoas sobre o mundo do Forex, mas o que tem acontecido de há uns tempos para cá é que o canal está, como é óbvio, está a crescer e eu tenho que te agradecer por isso mesmo, por toda a gente que está a vir aqui ao canal, que está a fazer crescer este canal e eu agradeço-vos desde já. Mas o que está a acontecer é que este canal está a crescer e eu tenho sido abordado já há uns bons meses para cá por pessoas que me pedem para fazer vídeos de criptomoedas. Uns perguntam se eu sou trader em criptomoedas, se eu percebo do mundo das criptomoedas. Outros perguntam, fazem um vídeo sobre as criptomoedas em português, porque vídeos em inglês há muitos, mas as pessoas normalmente preferem vídeos em português e com alguém que eventualmente mora em Portugal e que fala em português. E a questão aqui é que foram 1, 2, 10, 20, 100, chegou a ser mais de 200 pedidos de criptomoedas em relação a estes vídeos. Portanto, as pessoas têm pedido muito para falar sobre criptomoedas. Em relação a esta situação das criptomoedas, e para que tu possas perceber, tu não sabes, vou dizer agora, portanto, aliás, ninguém sabe, eu, como é óbvio, sou trader no mercado de Forex, mas também tenho investimentos e sou trader no mercado das criptomoedas há uns anos e também invisto no mercado das ações. Portanto, para quem pensava que eu só atuava no mundo do Forex, eu atuo em 3 mercados distintos. Obviamente que o mercado de Forex é o mercado principal, é o mercado em que eu me foco todos os dias, mas obviamente tenho investimentos em criptomoedas e tenho também investimentos no mundo das ações. Portanto, daí eu ter pensado que se efetivamente não seria uma boa ideia, se calhar, tentar passar novos conhecimentos, novos mercados a pessoas que eventualmente estão a crescer. Portanto, o canal vai crescendo, as pessoas querem saber de Forex, mas também começam a querer saber de outros mercados que eventualmente lhes possa ter atenção para eles e que possa-lhes dedicar alguma atenção. E achei que, efetivamente, sendo o mercado das criptomoedas um mercado do futuro, achei por bem que estão a fazer e visto que também, modéstia à parte, tenho algum conhecimento de criptomoedas, achei que estava perfeitamente à vontade para fazer um curso grátis em que te explico os primeiros passos do que é as criptomoedas e como é que elas funcionam e como me sinto à vontade, então decidi fazer este curso. E, basicamente, era esta a ressalva que eu queria fazer antes de iniciar esta primeira aula, para que tu possas perceber o porquê de eu estar a fazer um curso grátis de criptomoedas, ok? Então, nesta primeira aula, vou querer falar nos aspectos principais do porquê de as criptomoedas terem surgido. O que é que levou ao aparecimento das criptomoedas, primeiro de tudo? Para que tu possas perceber, vamos ter que recuar um pouco mais até ao ano 2008, o início da crise mundial, como toda a gente sabe. Para quem não sabe, 2008 foi o início da crise mundial que se instalou no mundo inteiro, portanto, obviamente, e que abalou as economias mundiais com o colapso de grandes bancos como o Lehman Brothers e por aí fora. Portanto, grandes bancos que toda a gente dizia que eram impossíveis de falir porque eram grandes demais, grandes bancos colapsaram devido a muitos problemas, obviamente, que andaram a fazer durante anos anteriores. E com esta situação da crise, começou-se a questionar se efetivamente não haveria uma alternativa ao sistema financeiro normal que a gente conhece. Primeiro que tudo, resta falar, ou vou falar um pouquinho só sobre o mercado normal do dinheiro que a gente conhece, o mercado fiat, o sistema fiat, que é o sistema do dinheiro propriamente dito físico, que é o dinheiro que a gente conhece, e quais são alguns problemas que este mercado tem, e são problemas que já foram identificados há muitos anos e que com a situação da crise de 2008 apressou-se, digamos, ou seja, com esta situação da crise apressou o sistema do aparecimento de outras alternativas. Mas, primeiro que tudo, importa dizer que o que controla o dinheiro no mundo inteiro são os bancos, obviamente, toda a gente sabe disto, mas acima dos bancos, os bancos são, digamos, as instituições que nós temos acesso, mas existem outras instituições mais importantes do que os próprios bancos, que são, neste caso, no caso da Europa, BCE, o Banco Central Europeu, e no caso dos Estados Unidos será a Reserva Federal.
norte-americana, neste caso, que é a Reserva, é o que são digamos, são as duas instituições que dizem quanto dinheiro e quanto é que o dinheiro vale e quanto dinheiro é que vai estar em circulação, e são, acima de tudo, estas instituições que decidem se vão imprimir ou não vão imprimir mais dinheiro. E a questão aqui com a crise, e porque é que isto está relacionado com a crise? Quando houve a crise, obviamente que muita gente perdeu o seu trabalho, muitas empresas faliram, digamos, os investimentos à economia, uma vez que os bancos começaram a ter problemas de capitalização, o que aconteceu foi que começaram a fechar os estímulos à economia, as empresas que precisavam de dinheiro, de créditos, começaram a não ter esse dinheiro, ou seja, começou, como se costumava dizer aqui em Portugal, começaram a fechar as torneiras ao investimento. Ou seja, quem precisava de investimento, eu precisava de um investimento, ia ao banco e o banco dizia-me, não, nesta altura não há investimento para ninguém. E o que acontecia é que essas pessoas precisavam de investimentos, de créditos, e muitas empresas vivem de créditos, que é assim mesmo. O simples facto de faltar uma possibilidade de terem um novo crédito para continuar a manter as suas operações em dia, o simples facto de faltar é o suficiente para que essas empresas possam falir. E isto é muito importante perceber que muitas empresas em Portugal vivem com balões de oxigênio de créditos. Portanto, quando começam a faltar os créditos, as empresas não têm outra hipótese e começam a fechar. E o que é que acontece quando uma empresa fecha? Obviamente, uma empresa ao fechar deixa de, digamos, de beneficiar a economia, porque já não está a faturar para o produto interno bruto dessa economia, deixa de pagar impostos, porque não está a faturar, obviamente, mas, acima de tudo, ao falir, vai despedir muita gente. Muita gente, consoante o tamanho da empresa, como é óbvio. Uma empresa que seja grande e que tenha muita gente e que vai falir, ou que faliu, lá está, o impacto que tem na economia acaba por ser substancial, porque centenas de pessoas, eventualmente, são despedidas, e essas pessoas, ao serem despedidas, como é óbvio, deixam de ter acesso ao seu ordenado. Como deixam de ter acesso ao seu ordenado, deixam de ter possibilidade de, eventualmente, pagarem os seus créditos aos bancos, e como deixam de pagar os seus créditos, os bancos começam a querer despenhorar, ou seja, como podes perceber, é uma bola de neve que, quando começa a faltar uma coisa aqui, ela começa a cair e nunca mais se consegue segurar aquela situação. E foi exatamente isto que aconteceu na crise de 2008, com a situação de muita gente ficar na falência, muitas empresas terem falido, tanto em Portugal, como na Europa, como nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Portanto, isto é mundial, isto não é só no nosso país, foi mundial. Mas, assim, o simples facto de muita gente ter perdido o dinheiro, ter perdido o seu emprego, fez com que também perdessem acesso ao seu ordenado. E isto fez com que, obviamente, as pessoas tivessem mais dificuldades, tivessem que recorrer mais ao governo. O governo, por sua vez, teve que andar a pagar subsídios de desemprego a muita gente, teve que andar a pagar subsídios de apoio ou apoios mensais a estas pessoas. Ou seja, o que acontece é que o governo deixou de ter uma economia que estava sempre a produzir para ela, com o pagamento de impostos por aí fora, o pagamento dos IVAs e por aí fora, e deixou de ter essa situação, e para além de não ter essa situação, ainda teve que começar a tirar dinheiro para pagar aos desempregados e a muita gente que precisava de apoios. Portanto, podes perceber que isto é uma situação drástica. E alguém surgiu com a situação de que é necessário os bancos não controlarem tanto. Ou seja, os bancos, como tu sabes, em Portugal e também no estrangeiro, muitos bancos faliram e levaram as economias dessas pessoas que tinham lá as suas economias com eles. Portanto, as economias desapareceram. Cá em Portugal foi, por exemplo, o BES, fechou e muita gente ficou com o dinheiro que lá tinha, ficou a arder e ficou sem as suas economias para uma vida. E começou-se a questionar, efetivamente, que tinha que haver um outro sistema alternativo a este sistema em que os bancos são, digamos, os detentores do monopólio do dinheiro. Okay? Porque sabes que quando um banco diz que não empresta, ele não vai emprestar. E tu, se dependes de um banco para lá ir, obviamente vais ter que se cingir àquela situação de que, se eles não te emprestam, obviamente tu não vais conseguir ter o dinheiro e, a partir daí, vais sofrer as consequências, eventualmente tiveres que sofrer, ou fechar a empresa, ou despedir funcionários, porque a tua empresa já não é tão lucrativa, por aí fora. Portanto, consegues perceber o porquê desta situação. Outra situação é o problema dos bancos centrais, ou do Banco Central Europeu, ou da Reserva Federal, estarem constantemente a imprimir novo dinheiro para pôr no mercado. Como eu já te expliquei, como as empresas não estão a faturar o que faturavam, porque fecharam, tiveram problemas, estão a faturar muito menos, logo os impostos são pagos, os impostos que são pagos são muito menos. Logo o dinheiro, a receita fiscal dos governos,
da economia é muito menor. E o que é que acontece? Acontece que os países começam a dizer: atenção, Banco Central Europeu, eu estou com problemas porque não consigo cumprir com aquilo que estipulámos. Ou seja, nós precisamos de injeção, é necessário injetar dinheiro neste país. E lá está. E tu, isto não é nada de novo para ti. Quando se fala em injetar dinheiro em Portugal, já sabemos que vem o FMI. O FMI nada mais é do que uma vertente do Banco Central Europeu a injetar milhões e milhões na economia para colmatar a falta de dinheiro que existe. E lá está. Esses milhões vão ter que ser pagos com juros. Ou seja, podes perceber que existe aqui um denominador comum que é a Reserva Federal, ou neste caso o Banco Central Europeu, são os detentores de tudo e mais alguma coisa. Eles põem e dispõem das situações como querem e lhes apetece, e são eles, obviamente, que eles sabem que sempre que existe uma crise, o Banco Central Europeu vai ganhar dinheiro com a crise, mas não seja pelo pagamento de juros do dinheiro que emprestam aos países. Ok? Eu não quero estar a complicar muito, porque isto é uma coisa muito simples para explicar, mas eu não quero estar a entrar em grandes pormenores, até para não te maçar muito, mas era só para tu perceberes como é que as coisas funcionam. Outra coisa que existe é que, em momentos de crise, os bancos centrais ou a Reserva Federal vai começar a imprimir mais dinheiro para colmatar essa falta de dinheiro. E quanto mais dinheiro é impresso, mais o valor do dinheiro vai descendo. O que é que isto significa? Significa que, por exemplo, 1000 euros há 10 anos atrás significava 1000 euros há 10 anos atrás. Mas esses 1000 euros, nos dias que correm, portanto, 10 anos depois, já não corresponde na realidade a 1000 euros. Já corresponde, se calhar, eventualmente, a 800 e qualquer coisa. O porquê desta desvalorização? O porquê é muito simples. Tem a ver com a inflação e tem a ver com a situação, lá está, de dinheiro a mais no mercado. Quando os bancos centrais começam a imprimir muito dinheiro e começa a haver um excesso de dinheiro a circular para tentar compensar as economias, o valor de cada unidade monetária, de cada euro ou de cada dólar, vai descer. Okay? Portanto, ao descer, significa que os 1000 euros de há 10 anos atrás já não são os mesmos 1000 euros de agora. E toda a gente que já tem alguns anos de vida sabe que, se calhar há 20 anos atrás, conseguiam comprar com, com 1000 euros, com 1000 escudos, vamos falar dos escudos em Portugal, antes do euro aparecer, com 1000 escudos, se calhar conseguias encher um carrinho de compras e, para aqueles que são novos e nunca viveram o escudo, não sabem bem o que é isto, mas para aqueles mais velhos já percebem o que eu estou a dizer, com 1000 escudos, que significa, nos dias de hoje, 5 euros, com 1000 escudos tu se calhar enchias um carrinho de compras no supermercado. Os 5 euros que tu tens hoje, se calhar dá para comprar 3 ou 4 pacotes de bolachas e pouco mais. Portanto, podes perceber que o dinheiro, à medida que o tempo passa, o dinheiro vai desvalorizando. E este foi outro problema que, quando se pensou em criar um sistema alternativo, era que, eventualmente, o dinheiro não perdesse valor. Outra situação era que não houvesse intermediários, como eu já falei. A ideia aqui é que o dinheiro não perdesse valor e, acima de tudo, que quem detivesse essas moedas virtuais, a pessoa que detivesse tinha o poder de deter esse dinheiro. Ou seja, não tinhas que pôr as moedas num banco e, se o banco fechasse, tu perdias esse dinheiro. Portanto, essa situação era colmatada com o simples facto das criptomoedas surgirem e que, se tu tivesse uma criptomoeda, tu eras o detentor dela e não tinhas que depositar no banco. Portanto, tiravas um pouco o monopólio ao banco. Segunda coisa, lá está, a desvalorização. Ou seja, quem tem uma moeda, normalmente, ou quem tem várias, não interessa, quem tem unidades de criptomoedas, a priori não vai ter o mesmo problema que tem com o dinheiro normal, chamado fiat, este dinheiro que a gente conhece. Porquê? Porque as moedas são mineradas de forma gradual e há muitas moedas, como é o caso da Bitcoin, por exemplo, ela só pode ser feita até 21 milhões. Ou seja, não dá para minerar mais do que 21 milhões de Bitcoin. Por isso é que a Bitcoin, no momento em que eu estou a gravar aqui, ultrapassou os 55 mil dólares uma moeda de Bitcoin. Porquê? Porque as pessoas percebem que, como não é fácil, ou como há um limite que se pode ter de Bitcoin, aquele limite é o que dá valor àquela moeda. Isto acontece mesmo com o ouro. Se tu perceberes, a situação do ouro é igual. O ouro é uma coisa que não dá para imprimir ouro, como sabes. Portanto, o ouro tem que ser minerado, as minas têm que andar, ou seja, têm que andar à procura. As grandes empresas de mineração de ouro andam sempre constantemente à procura de ouro, mas toda a gente sabe que o ouro é limitado. Vai chegar a uma altura em que o mundo vai dizer: ok, acho que atingimos o limite de ouro existente no planeta Terra. Não existe mais ouro, escusam de minerar mais, porque por mais que procurem já não existe mais. Ou seja, nessa altura o que vai acontecer é que o ouro, todo o ouro que existe, vai despencar, aliás, não vai despencar, vai explodir em valor, porque toda a gente percebeu que o ouro chegou a um limite e que quem tem ouro, quem não tem, pode eventualmente comprar a quem queira vender, mas não vai ser possível criar
mais unidades de ouro através de mineração. E a situação é a mesma com as criptomoedas. Sabendo nós que as criptomoedas são mineradas de forma difícil, não é ligar uma impressora e imprimir dólares, é um pouco mais difícil de conseguir criptomoedas, logo elas têm um pouco mais de valor. Okay? E depois, então, a situação de pensarmos que aquele valor tem tendência a valorizar aquela moeda, eventualmente, que eu tenho. Eu tenho uma moeda, esta moeda vale hoje 1 euro, por exemplo, mas a ideia é que eu sei que, como aquilo não é fácil de fazer, não é fácil de minerar, a probabilidade é que a moeda vá valorizando ao invés do dinheiro normal que a gente conhece. Okay? Portanto, esta será a segunda razão, é que o dinheiro que tu eventualmente possas ter no mundo das criptomoedas possa valorizar e não desvalorizar. Na pior hipótese, pelo menos que se mantenha a nível de valor com o passar dos anos, já não é mau, portanto já é melhor do que o dinheiro normal dito, o dinheiro físico que a gente conhece. E a última opção, a última situação, portanto já falámos da situação dos bancos de terem o teu dinheiro, o teu capital, neste caso tu tens as moedas, és tu que as tens, os bancos podem falir, que não te vão ficar com as tuas criptomoedas, a situação da desvalorização, da inflação, como eu também já expliquei, e o terceiro ponto que eu quero falar tem a ver com a situação de eliminar intermediários. O que é que isto significa? Vou-te dar um exemplo. Se eu quiser comprar-te um carro, tu tens o teu carro para comprar, para vender, e eu quero-te comprar o carro, e eu digo-te, ok, vamos então fazer a nossa transação, mas para fazermos uma transação, eu vou precisar daqui de várias situações. Primeiro que tudo, vou precisar eventualmente de um advogado para saber que tu não me vais enganar, ou tu também vais precisar de um advogado para perceberes que eu não te vou enganar. Portanto, há aqui advogados na nossa relação que vão, digamos, salvaguardar os nossos interesses. Depois, eventualmente, pode haver um contabilista ou não, ou um notário que vai, digamos, dizer, ok, as assinaturas destas pessoas são assinaturas verídicas, não é nada falsificado. Portanto, já temos aqui um advogado, ou dois, ou temos um notário também, e ainda vamos ter mais uma situação, que é o banco. O banco, se eventualmente eu precisar de dinheiro, o banco vai ter que intervir entre nós e imagina que tu vendes o teu carro por, sei lá, 20 mil euros, eu vou ter que pedir, se eu não tiver dinheiro nenhum, eu vou ter que pedir 20 mil euros, mas na realidade eu não vou pagar 20 mil euros. Eu no final vou pagar se calhar 22, 24, 26, depende. E este dinheiro a mais são os juros que o banco cobra por começar a emprestar dinheiro. O que é que isto significa? Significa que numa simples transação entre tu e eu, existem outras pessoas que estão metidas aqui e que vão ganhar dinheiro. Obviamente que os advogados vão ter que ganhar dinheiro, o notário vai ter que ganhar dinheiro, neste caso, obviamente, o banco também vai ganhar dinheiro. Portanto, a ideia aqui de criar um novo sistema alternativo ao dinheiro físico normal foi um sistema de tentar eliminar estas partes. O que isto significa é que eu, ao fazer uma transação contigo em criptomoeda, eu vou entrar na blockchain, mas isso depois vou falar melhor o que é blockchain e por aí fora. Ao fazermos a nossa transação vai ficar gravada na blockchain. Toda a gente no mundo inteiro que queira olhar vai ver aquela transação realizada, que é a prova como nós fizemos um negócio. Portanto, ou seja, se me pedires, por exemplo, estou a inventar, se me pedires uma Bitcoin pelo teu carro e eu te pagar uma Bitcoin, é uma Bitcoin que tu vais receber. Tu não vais receber 0,85 de Bitcoin porque tens que pagar 0,15 a alguém. Não. A transação é direta, portanto, é uma questão de eliminar os intervenientes que estão entre nós, portanto, os intermediários, basicamente. E esta é a razão pela qual se pensou, em 2008, e com a situação da crise, alguém pensou que tem que se criar um sistema de alternativa ao dinheiro normal. Portanto, e, basicamente, estes são os três fatores que levaram à criação das criptomoedas e o porquê delas começarem a surgir. Primeiro que tudo, e relembrando, primeiro que tudo, evitar a desvalorização do dinheiro, porque é muito fácil imprimir dinheiro e ele vai perdendo valor devido ao excesso de dinheiro que existe na economia. O segundo foi de seres tu o próprio detentor do teu ativo, neste caso das criptomoedas, não tens que colocar o dinheiro no banco e ficar lá numa poupança-reforma, sendo que são eles que eventualmente estão a controlar isso e se houver algum problema pode fechar e podem não devolver o dinheiro, como aconteceu já em Portugal e noutros pontos do mundo. E o terceiro, obviamente, é a situação de eliminar possíveis intermediários que podem ser facilmente eliminados e onde aí vamos ganhar nós. Neste caso, os intervenientes da transação. Vou ganhar eu porque só tenho que pagar um Bitcoin pelo teu carro e vais ganhar tu porque vais receber exatamente um Bitcoin pelo valor, pela transação do teu carro. Portanto, estes são os três fatores principais e são fatores básicos que importa perceber o porquê das criptomoedas terem surgido e o porquê dos bancos estarem tão aflitos com as criptomoedas.
mas isso depois vou falar na próxima aula, no próximo curso, ok? Espero que tenha sido claro, pelo menos tentei falar da forma mais clara possível, de forma a que, mesmo que tu seja a primeira vez que estejas a ouvir falar em criptomoedas, consigas perceber o porquê delas terem surgido, principalmente após a crise de 2008, ok? Portanto, se é a primeira vez que estás aqui no canal, não te esqueças, somos um canal que fala de Forex, mas também agora, neste caso específico de criptomoedas, e se eventualmente tens interesse nestes temas, subscreve e ativa as notificações para que possas saber sempre que eu lançar um novo vídeo, ok? Um grande abraço e até ao próximo vídeo.